Boa tarde, pessoal. Meu nome é Boa tarde. Matheus. Eu sou aqui de Aracaju, Sergipe, e sou um dos membros fundadores do Partido da Internet, mais especificamente da Associação Partido da Internet, que foi a primeira instância jurídica que a gente abriu para poder organizar a burocracia da fundação do partido, já que nosso processo de fundação de partido criou uma situação bem interessante, que é no processo de fundação você não consegue obter o CNPJ simplesmente por publicar o estatuto e, publicar o estatuto e ter assinatura e fazer a assembleia de fundação. Você só consegue obter o CNPJ depois que você tem um apoiamento nacional. Então, qual é a dificuldade que isso gera? Isso gera dificuldade de transparência, porque você não consegue ter uma pessoa jurídica para controlar as contas, todo o orçamento, a questão de finanças que você tem que ter para até chegar nesse passo final de garantir o apoiamento nacional. Então, a estratégia que a gente utilizou foi, primeiro, abrir uma associação que teria a função de fundar o partido, e aí todo o processo de fundação do partido seria administrado por essa associação, onde a gente teria pessoas eleitas para gerir essa burocracia e a gente conseguiria ter transparência total. Nos próximos meses, lá no site, quem não entrou no site da API ainda, procura aí, api.partidodainternet.org. Nos próximos meses a gente vai estar abrindo o portal da transparência e lá a gente vai postar mensalmente o extrato da conta bancária da API, o extrato completo, aberto lá, para vocês verem centavo por centavo qualquer coisa que for movimentada e para vocês poderem acompanhar também as doações que a gente vai estar recebendo. Mas, assim, o objetivo da conversa foi principalmente o João que deu ideia lá e veio conversar comigo, vamos bater um papo e tal. A ideia da conversa é a gente inicialmente debater alguns temas, mas inicialmente debater qual é a função do Estado dentro de um país, o que é que um Estado deve fazer, o que é que ele não deve fazer, como é que ele deve agir, como é que ele não deve agir. Só que antes eu queria conversar um pouco com vocês para explicar um pouco para vocês de onde foi que veio a ideia de fundar o Partido da Internet, lá do início. Seria bom ter o rei por aqui, porque o rei é um dos mosqueteiros. A gente brincava que lá no início do partido, da ideia do partido da internet, nós éramos 4. Então nós éramos os 3 mosqueteiros e o D'Artagnan. E desse movimento todo, quem está desse início, desses 4, só quem está de fato mais ativo na organização do partido da internet, por uma série de motivos, somos eu e o rei. Então seria bom que o rei tivesse aqui, porque o rei também tem um registro bom dessa origem. É engraçado, Mas um partido libertário tem um rei. o Partido Libertário tem o rei. Só que o rei é democrático, tá? O rei é só. É O rei é brincadeira. hiperativo. O rei é hiperativo, Uhum. tá? Qualquer coisa que tiver para fazer, ele vai dizer, deixa comigo. Mas o rei é democrático. O rei é quase. O rei é rei, mas é escravo também. Ele trabalha parecendo um para o partido da internet. Tudo que tem para fazer, puxa para ele. É bem interessante o perfil dele de trabalho. Lá no início, como eu falei, a gente estava participando de uma outra ideia lá, de uma outra organização política que se pretendia se consolidar em partido, só que a, um grupo de pessoas, um grupo bem maior de pessoas, eu diria que por volta de entre 17 e 20 pessoas, dentro de um grupo de, vamos dizer, 40, 50 pessoas que tinham ativos dentro de um partido que já tinha estatuto formalizado, etc, etc, essas pessoas começaram a sentir que a coisa estava degringolando
a gente tentou fazer uma oposição democrática a esse degringolamento, mas essa oposição democrática recebeu uma, uma reação muito dura e nada democrática. E, em virtude dessa reação muito dura, muita gente saiu desse outro projeto. Alguns ficaram e aí foram ver no que ia dar. E desses que saíram, alguns se desencantaram com a política completamente. E nós quatro, né, especificamente, eu, Rodrigo Rei, o Fernando Nunes, que é de Brasília, que ainda está, mas de vez em quando se abaixa, porque ele tem outras atividades, e o Maurinho Medeia, que se desvinculou completamente e desapareceu no mundo e ninguém acha mais. Mas, assim, nós quatro, inicialmente, junto com. Nós formamos esse núcleo de oposição democrática e depois, junto com outras pessoas, a gente teve a ideia de fundar um outro partido. Junto com o Hélio, que também não está mais com a gente, junto com Fernando Mendes, que é oficialmente membro da administração da API, mas está um pouco afastado dos trabalhos por questões pessoais. Tem o Gabriel também, Gabriel de Paula. Tem um pessoal aí que, no momento, vocês não vão ver muita participação deles, mas que eles estavam com a gente lá desde o início e assim que eles estiverem desobrigados da urgência do dia a dia deles, eles devem retornar aí para poder estar levando esse trabalho com a gente. E qual foi a zica que deu nesse outro projeto? A zica que deu é que esse outro projeto ele tinha a proposta de ser bem democrático internamente e de ter tudo decidido através de debate, etc. Mas, e também, assim, ele tinha a ideia de ser um projeto de empoderamento. Ele trazia dentro do núcleo de ideias ser um projeto de empoderamento. Isso é, um projeto de dar mais poder aos cidadãos, dar mais poder às pessoas, dar autonomia às pessoas para elas decidirem o que elas querem da vida delas, moralmente, economicamente, etc. Só que aí a gente teve um problema com as ideologias, né? As pessoas entravam no projeto e elas carregavam consigo uma ideologia formada, um norte delineado, uma utopia em visão para alcançar, e aí chegava um momento onde essa ideia básica de empoderamento entrava em choque com as utopias delas e com as ideologias delas. Essa foi a leitura que a gente teve. O problema eram as ideologias. Por exemplo, você tinha lá um grupo ideológico que dizia que, do ponto de vista econômico, o veganismo é interessante. E aí você tinha gente defendendo que o Estado deveria estimular o veganismo, promovendo um dia vegano nas escolas, uma refeição vegana. E aí a gente chegava e dizia, não, galera, tudo bem, nada contra o veganismo, mas utilizar a coerção estatal, obrigando os guris lá a lancharem um lanche vegano na marra, mesmo que eles não queiram, e utilizar uma instituição pública para isso, pode ter um pai em casa que paga imposto e que não quer ser vegano, muito pelo contrário, ele só gosta que o filho coma carne de porco ainda por cima, e vai se sentir ofendido com isso, ele paga imposto, ele sustenta o Estado também. Por que a gente tem que obrigar o filho dele a comer um dia de lanche vegano na tora? Não, é uma medida educativa. Sim, mas educar é instruir, educar não é obrigar. Enfim, aconteceram esses tipos de conflitos
por causa da ideologia que as pessoas carregavam, e a gente se dissociou. E a gente pensou em criar um partido que tivesse um norte principiológico e convidar pessoas que tivessem dispostas a abrir mão de ideologias prontas. Galera, a gente vai se juntar aqui, a gente vai debater as ideias, a gente vai tentar fazer os cidadãos terem mais autonomia e a gente vai buscar essa autonomia como meta, só que a gente vai estar aberto a visualizar as melhores soluções possíveis, a pesquisar essas soluções, a debater essas soluções e tentar ignorar um pouquinho as questões ideológicas, aquele pacote pronto de ideias, dizer assim, esse é um dos motivos de vez em quando eu estar enchendo o saco dos meninos que entraram lá dizendo que são anquetes ou são libertários. Não é que eu não goste da ideia, é que eu tento desconstruir um pouco a ideologia pronta, o pacote pronto de ideias, dizendo assim, tá, mas você sabe de onde isso vem e quais as consequências de uma outra parte da coisa que não tem a ver com impostos, de uma outra parte da coisa que não tem a ver com isso que você acha interessante. Eu acho esse tipo de coisa, de você pegar a ideologia fechada e querer aplicar na marra, é uma coisa perigosa, porque a vida é muito mais complexa que isso, a sociedade é muito mais complexa que isso, as pessoas são mais complexas que isso, e as circunstâncias mudam, o ser humano muda, eu mudo, eu não tenho a mesma opinião hoje que eu tenho a respeito de algumas coisas que eu tinha ontem, e comprar esse pacote de ideias fechado e levar para a política como a salvação do país é uma coisa muito perigosa. Inclusive, a gente está vendo os frutos desse tipo de concepção de política, de você pegar uma ideologia fechada e aplicar apesar dos pesares e apesar das consequências. A gente está vivendo isso agora lá no governo federal. O pessoal aplicando intervencionismo, aplicando uma série de conceitos por pura ideologia e algumas vezes o executivo até tentando fazer diferente, mas o partido não deixa. E a gente indo para o ralo cada vez mais por causa disso. Bom, então eu só queria dar esse background de origem, de partir de qual é a ideia que a gente tinha na hora de fundar, para a gente poder partir para o debate, e eu queria que vocês se apresentassem, por favor. Só uma perguntinha. Essa experiência anterior era um partido voltado para o pessoal de internet ou tinha algum outro tipo de cara? Não, era um partido voltado para a questão da tecnologia e para a internet e para uma tentativa de democracia digital, para utilizar as ferramentas digitais para poder dar voz às pessoas e ampliar a possibilidade de democracia na política do país. Mas o foco saiu disso, o foco saiu muito disso. E isso foi uma das coisas que fez a gente se desvincular. O foco saiu muito disso e estava mais do mesmo. A gente fez até uma brincadeira na época, a gente e outras pessoas fizeram uma brincadeira na época, que o partido estava virando o PSOL Tech. Se pegasse o rol de defesas do PSOL, batia a mesma coisa, só que tinha algumas cláusulas lá que citavam tecnologia. Então, assim, para fazer mais do mesmo, não era o interesse da gente. Legal. Então, pessoal, vamos lá. Você colocou aí, eu concordo plenamente com a sua posição, né? Fazer um partido de relação aberta, o mundo realmente é complexo, está ficando cada vez mais complexo, né? O mundo inteiro está ficando mais interligado, é capaz de a gente sair do planeta agora, como até futuramente, anos, daqui décadas, uma colônia no Marte, a plano da humanidade. E assim, como a gente já não tem mais fronteiras com as línguas, né? A gente já superou isso aí. Eu estou tentando contar com você que está aí no Nordeste ao mesmo tempo que agora. E, assim, e parece que o cenário da política está atrasado, está no século passado ainda. Parece uma colônia, né? Exatamente. Assim, e não está conseguindo responder a vocação das diversas
populações que nós temos aqui no Brasil, né? Então, assim, acho que é preciso ter uma nova visão de mundo, né? E, assim, muitos ainda recorrem a uma visão do passado. Eu acho que a internet, ela veio com uma certa, assim, uma tecnologia de revolução. Eu acho até engraçado que, esses dias agora, né, sobre a confirmação, né, da teoria do Einstein, né, sobre a gravidade. E já estão cogitando fazer uma tecnologia que até o tempo, né, de transmissão, né, não só eletromagnética. Talvez a gente esteja conversando tempo recorde, vamos supor, do espaço, talvez de Marte, com a velocidade de informação ao mesmo tempo, né, de chegar aquelas informações atrasadas. Enquanto que a demanda burocrática que a gente tem aqui no Brasil, ela parece muito lenta, né? Eu tenho uma demanda, por exemplo, aqui em arroz esburacado que tem essa daqui, as pessoas não conseguem ter uma ação, não conseguem ter um motivo de ela mesma chegar ali e tampar, por exemplo, o buraco da rua, ou ter alguma coisa assim. Ela tem que fazer toda uma demanda, pedir, todo um processo, nem eu mesmo sei, na verdade, né, como faz isso, né? Eu queria esse acesso que facilite, deixe isso mais direto, né? Som. Sim, eu acho isso mesmo. Eu acho que a tecnologia está aí para viabilizar a participação mais direta, a interação mais direta das pessoas na estrutura política. E uma das funções do partido da internet, uma das ideias da gente, é poder defender todas as legislações, propor e defender várias peças legislativas que viabilizem isso, né? Que viabilizem um aumento da interação da população dentro do espaço político, utilizando as ferramentas digitais e as novas tecnologias de comunicação para deixar essas coisas mais simples, mais instantâneas, mais fáceis. As pessoas já têm o hábito de se comunicar via WhatsApp, já têm o hábito de se comunicar via Facebook, já têm o hábito de estar dentro dessas plataformas digitais, em contato com as pessoas que estão dentro dos mesmos círculos que elas. Não tem motivo para que um dos temas debatidos por essas pessoas, que uma das coisas que elas fazem nesse tempo em que elas estão digitalmente inseridas sejam temáticas políticas. Afinal de contas, a política faz parte da vida dela e tem um impacto grande na vida dela. Um dos o que faz o viral acontecer é exatamente a utilização das tecnologias existentes, né, de baixo custo. Então faz todo sentido um partido da internet que usa as mídias de baixo custo que estão aí disponíveis para todo mundo. Eu li hoje uma coisa importante nisso aí que você falou, em relação à utilização das mídias de baixo custo pelos partidos, é um fenômeno que tem acontecido na política brasileira que diz respeito à perda de capacidade dos partidos de dialogar com a população, né? De se comunicar com as bases políticas. Então, o que acontece é o seguinte: os partidos, por exemplo, como os partidos de massa, partidos como o PT, PCdoB e assim por diante, são partidos que utilizavam intermediários para se comunicar com as bases. São partidos que utilizavam lideranças sindicais, são partidos que utilizavam lideranças estudantis, são partidos que utilizavam vários tipos de representações de lideranças políticas locais para se comunicar com as bases. E à medida que esses partidos foram crescendo politicamente e alçaram o nível federal e etc., se criou uma cadeia de intermediação. Entre eles, as lideranças que estão lá na cabeça federal, que hoje controla quase
70% da arrecadação pública no país inteiro está nas mãos do governo federal, e eles estão lá no poder, no governo federal, com toda a verba, com todo o poder, e eles não conseguem se comunicar com suas bases, que os elegeram, porque tem um caminhão de intermediários entre uma coisa e outra. E o que fica bem nítido para a população, se não fica nítido objetivamente, mas fica nítido subjetivamente, tem uma sensação para as bases eleitorais desse partido, que não tem necessidade deles não conseguirem ter uma conexão mais direta com seus representantes, essas pessoas que eles elegeram. Hoje a gente tem todas as ferramentas disponíveis para isso, e essas ferramentas são utilizadas por partidos tradicionais meramente para propaganda. Você vai ver a Dilma aparecendo no Facebook para postar alguma coisa do governo, de dizer que ela está fazendo, que não é nem ela, é provavelmente um assessor de comunicação que entra lá, tem acesso no perfil e posta no perfil dela, no perfil oficial. Você vai ver a Dilma postando coisas em várias mídias sociais, mas você não vai ver a Dilma tirando 1 hora no mês para conversar com as bases, pessoalmente. E não tem motivo para isso. Talvez tivesse motivo para isso 20 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje, a tecnologia permite que as lideranças de um partido estejam em contato direto com suas bases, através das mídias digitais, são baratas, são acessíveis, que as pessoas usam, as pessoas sabem usar, elas costumam usar, e não tem por que ter toda essa indústria de intermediação política. Então, assim, uma das ideias do Partido da Internet é que a gente não precisa utilizar todo esse esquema de intermediação. A gente pode conversar diretamente. Eu estou aqui em Aracaju, tem gente aí de São Paulo, vocês estão espalhados aí pelo país, etc. E a gente pode trocar ideia, a gente pode conversar. E, eventualmente, caso o partido venha a subir dentro da hierarquia política, ele tem condições de manter um diálogo com suas bases direto, consultar, conversar, saber o que é que as pessoas precisam, o que é que as pessoas querem, né? Ter a humildade de perguntar o que é que as pessoas querem, porque cada um sabe da sua vida, cada um sabe o que é que precisa. Eu não sou nenhum Deus iluminado que sabe mais do que todo mundo, que vou dizer, Jorge, o que você precisa é isso, e eu vou fazer o que você precisa, e você me elegeu para eu dizer o que você precisa. Não, não é assim. Então, a ideia do Partido da Internet é conseguir utilizar essas ferramentas para dialogar diretamente e fazer com que as pessoas sejam ouvidas e representadas na política como elas devem ser e como hoje é possível fazer. Agora eu vou responder. Essa é a miopia do poder, né? Oi? Essa é a miopia do poder. Quando a pessoa pega o grande poder na mão, ele começa a acreditar que tudo que ele faz está certo e que o seu ponto de vista é mais certo que o dos outros. Então ele tenta, como ele tem o poder na mão, ele tenta impor isso no pessoal de baixo. Ele acredita que ele não tem mais necessidade de comunicação, que ele já sabe tudo. Eu diria, Jorge, que vai além disso. Eu diria o seguinte, é da natureza humana. O nosso conhecimento é limitado e o nosso alcance de visão é curto. Nosso alcance de visão em relação às coisas. Tanto é que a ciência hoje só se desenvolve dentro da especialização. Você precisa focar num campo, você precisa focar no objetivo para você conseguir se aprofundar nele. Porque se você tentar ser generalista, você não consegue avançar dentro das fronteiras de conhecimento. Isso é um dado de natureza humana. Nós somos limitados. E o que acontece é que, à medida que uma pessoa sobe dentro de uma hierarquia de poder, essa limitação que ela tem, por exemplo, quando ela é liderança de bairro, que não impedia nada, porque ela estava lidando com questões da realidade dela do dia a dia, essa limitação ela vai se tornando um abismo cada vez maior. Quanto mais ela acumula poder, mais essa limitação se torna auto-evidente. Porque a pessoa está, às vezes, até tentando fazer o melhor, que ela acha que é o melhor, mas o que ela acha que é o melhor é uma coisa muito limitada diante da enormidade, da multiplicidade, da complexidade das necessidades humanas.
da necessidade de 200 milhões de brasileiros que tem no país e que ela, de alguma forma, tem que gerenciar. Então, a ideia é que, quanto menos coisas ela tiver que decidir diretamente, melhor. Porque ela é limitada. Ela é um ser humano, essa pessoa, o presidente, por mais ilustre, por mais sábio, por mais estudado que seja, é um ser humano limitado, e o conhecimento dele é limitado, a visão dele é limitada, e ele não tem como saber tudo o que as pessoas precisam, quais são as prioridades das pessoas que estão em suas casas, e essa concentração enorme de poder em relação a uma massa tão grande de pessoas é prejudicial por causa disso, por um dado de natureza humana, que é a limitação. Agora eu vou ler uma pergunta aqui do João. Ele está perguntando qual a opinião do partido sobre o federalismo. Essa pergunta vai me levar a um outro tema, que é o seguinte. Qual é a sua opinião sobre o federalismo? Porque, assim, você se propõe como membro fundador do partido e o federalismo é um tema que a gente não pôs em debate ainda. Então, eu posso te dar a minha opinião sobre o federalismo. De certa forma, eu já te dei minha opinião sobre o federalismo na resposta que eu dei ao Jorge, na relação do problema da limitação do humano e como isso fica evidente, quanto mais ele acumula poder, essa limitação vai se tornando um problema cada vez maior. Então, eu posso te dar a minha opinião sobre o federalismo. Eu posso te dar a opinião do Gabriel sobre o federalismo, que é uma pessoa que está com a gente aí já há uns 2 anos e que eu conheço bem o ponto de vista dele. Eu posso te dar a opinião do Rei, posso te dar a opinião do Nunes, de pessoas que eu conheço bem do meu convívio, apesar de a gente estar espalhado pelo Brasil, a gente conversa muito e que eu conheço bem. Agora, a opinião do partido, a gente não posso te dar porque a gente não fez uma deliberação oficial. E isso é uma coisa importante para vocês saberem. Nós temos dentro da API um rol de associados. Você vai lá, se associa, e essa associação te dá direito a voto nos temas de defesa do partido. Vai te dar direito a voto no estatuto, vai te dar direito a voto e voz nas reuniões oficiais. E quem vai dizer qual a opinião do partido sobre o federalismo são os associados, são os membros associados, e a gente precisa de, no mínimo, 101 membros associados, que vão ser os fundadores do partido, vão ser as pessoas que vão assinar. Então, assim, a gente evitou votar temas que não fossem muito próximos do eixo central da ideia do partido. Né? A gente evitou votar. A gente evitou votar para que a gente pudesse ter um debate mais amplo e para que as pessoas que fossem se aproximar para serem fundadores, eles pudessem opinar também, eles pudessem participar do debate e quem sabe até mudar a opinião da gente, porque eu tenho uma ideia geral sobre o federalismo, mas eu não sou nenhum especialista sobre o sistema federalista. E a gente vai precisar ter uma coisa com contornos mais bem delimitados e talvez tenha alguém aí que tenha mais a acrescentar sobre o tema. Assim, estou te dando a minha opinião, como eu já expliquei, dentro do que o Jorge demonstrou, do que eu conversei com o Jorge, quanto maior a quantidade de poder que uma pessoa concentra, mais a sua autolimitação, uma condição de natureza humana, ela se torna um problema. Então, o ideal dentro de um sistema federal e o sistema federalista, ele nasceu para isso. O ideal é que os pequenos núcleos administrativos eles têm o maior poder. Porque esses pequenos núcleos administrativos são núcleos onde os gestores dele, os 3 poderes desses núcleos, eles estão mais próximos das pessoas que têm problema. E estando mais próximo dessas pessoas que têm problema, acontecem 2 fenômenos distintos e que se completam. O primeiro fenômeno é que
eles não só têm mais acesso, mais contato com essas pessoas, para poder dialogar com essas pessoas qual é o problema delas, como eles vivem também esses problemas. O cara mora na mesma cidade que fulana lá e que as outras pessoas, e provavelmente ele passa na mesma rua para saber que aquela rua não tem um buraco. Por exemplo, só dando um exemplo. Assim, ele sabe que determinado bairro enche de água toda vez que chove. Ele mora ali, ele mora naquela cidade. Ele pode nem morar naquele bairro, mas ele sabe, ele ouve falar, ele tem um colega que vive lá naquele bairro, ou que tem um parente que vive naquele bairro, e a informação chega a ele muito mais rápido. Então, assim, a questão da comunicação é muito mais célere. Ele tem um maior conhecimento de causa sobre os problemas. Então, a tendência é que a resolução dos problemas, daquilo que o Estado precisa fazer, seja mais ágil, seja mais rápido. E o segundo fenômeno que se completa com esse é que é o seguinte: a quantidade de pessoas que vivem nesse espaço é menor. A chance dessas pessoas concordarem a respeito da solução que deve ser dada é maior. Por exemplo, se você tem um problema numa rodovia que toda vez que chove esburaca, o Estado pode chegar e pode dizer, não, a gente vai destruir ela e vai construir ela do zero porque ela foi mal feita. Ou então o Estado pode chegar e dizer, não, o problema dela é manutenção, ela precisa de manutenção constante. Então eu vou pegar uma empresa privada que vai dar manutenção constante e essa empresa privada vai cobrar um pedágio lá para dar manutenção constante nessa autoestrada. E aí, quando você está num município tomando essa decisão, a quantidade de pessoas nesse município é muito menor. Então a chance das pessoas consensuarem ou terem uma grande margem de concordância a respeito de uma dessas soluções é muito maior. Agora, quando você chega num conceito, numa esfera nacional, onde você tem 200 milhões de pessoas que deveriam ser ouvidas a respeito das respostas a dar para os problemas que nós temos, a chance de consenso, a chance da mesma opinião, a chance de alguém não ser lesado no processo é muito pequena. Então, eu acredito que o federalismo resolva melhor, atenda melhor essas questões. Dê respostas mais rápidas e dê respostas mais democráticas, porque você vai ter uma quantidade maior de pessoas, porque você vai ter uma chance de ter uma quantidade maior de pessoas concordando, porque são pessoas que vivem a mesma cultura, são pessoas que têm uma educação mais ou menos parecida, elas vivem ali o mesmo clima, a mesma região, a mesma cultura, os mesmos dados geográficos, a chance de elas concordarem é muito maior. Então, pelo que você está dizendo, a minha ligação caiu, eu voltei agora. Pelo que eu estou entendendo que você está dizendo, o federalismo é como se fosse a democracia direta, é isso? O federalismo é uma forma de organização de democracia representativa que é mais próxima da democracia direta do que no Estado de Direito centralizado e muito focado na esfera federal, como é mais próximo. Não é a mesma coisa que democracia direta, mas é mais próximo. Legal. E aí entra no outro tema bem interessante. Eu não sei se vocês viram, mas a gente tem um canal do YouTube do Partido da Internet e tem um bate-papo com o pessoal do Eu Voto Distrital, falando sobre o voto distrital e as modalidades de voto distrital, falando sobre o sistema eleitoral brasileiro. E a maioria das pessoas que assistiu na época, que participou do debate na época, saiu de lá concordando que o voto distrital misto é uma forma interessante do sistema eleitoral, justamente porque ela diminui as zonas eleitorais, diminui o espaço de eleitorado e faz isso basicamente o que o federalismo faz
que é pegar porções menores de pessoas para tomar decisões, e aí você consegue garantir uma homogeneidade maior para o que essas pessoas pensam, para o que essas pessoas defendem, e dar maiores condições para que essas pessoas se comuniquem com seus representantes. Então, foi uma proposta que o Fernando Nunes apresentou para a gente. Ele apresentou para a gente primeiro o sistema eleitoral australiano, que é uma versão de voto distrital misto, e a gente estudou lá, entrou em contato com o pessoal do voto distrital que deu uma explicação mais completa para a gente, deu um panorama mais completo para a gente. E esse vídeo está lá no canal do YouTube do partido. A gente não não fez nenhuma deliberação a respeito do tema, mas deixou lá como registro histórico, e quando vocês tiverem a oportunidade de entrar no canal do partido, recomendo que vocês vejam esse vídeo, e muito em breve a gente deve ter uma deliberação sobre esse tema aí, para ver se a gente vai assumir a defesa do voto distrital misto como modelo eleitoral ideal para o país. E aí, pessoal? Alex, alguma coisa? Não, eu queria ter colocado anteriormente, né, um adendo, né, que você estava falando antes, né, dando um exemplo aqui, não queria citar o nome do vereador, né, mas acho que é o líder da Câmara, né, que foi declarado, né, que ele fez o uso de correio, né, de R$200 mil durante o semestre, né, do correio, né, enviar mensagens através do correio de R$200 mil. Nós temos uma tecnologia para enviar de e-mail aqui que facilita bastante, sem custo algum. Aí você tem um gasto de 200 mil, né? Agora, não sei porquê, né, que ele usou isso. Teve esse gasto pela câmera. Mas ele deu nota fiscal? Olha, não sei se as câmeras, você pode ver nas câmeras aí municipais, não sei da cidade onde o pessoal mora, né? Você tem esse problema, né? Se o pessoal tá usando e-mail, está usando ainda o Correios, né, para enviar cartas, né? Então gasta R$200 mil, não sei o quanto cartas o cara envia, né? Até para chegar, até durante umas 2, 3 semanas, sei lá, um mês, quanto demora para chegar uma carta. Não sei qual comunicação que ele quer ter. Se houve alguma, né? Tem uma questão, pessoal. Eu sou contador aqui, e eu trabalho com empresas que tem alguma coisa, alguma atividade no interior, que tem prestador de serviço no interior, e eu costumo lidar com esse problema, que tem prefeituras que elas não usam certificação digital, eles não usam tecnologia da certificação digital. Então, o que acontece? Quando a gente precisa resolver alguns problemas burocráticos com essa prefeitura, é tudo na base da requisição e tudo assim, assinado, reconhecido a assinatura, e aí você manda para o correio, aí o cara te manda a resposta para o correio, o documento assinar também e tal. Então, eles não trabalham com certificação digital. Isso é uma coisa que a Receita Federal faz muito bem, por exemplo, e órgãos federais fazem muito bem. E alguns municípios, como por exemplo o município de São Paulo, faz bem. Eu tenho clientes que têm filial em São Paulo e eu faço contabilidade para eles, tenho que lidar com a Prefeitura de São Paulo, e a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, faz muito bem. Tanto que eu consigo fazer contabilidade de empresa que tem filial em São Paulo sem precisar de nenhum escritório local. Eu não preciso mexer em nada de papelado, de aparecer lá para assinar e depois dar protocolo. Eu consigo fazer tudo do meu computador aqui. Mas tem muitos municípios que ainda não utilizam essa tecnologia da certificação digital para reconhecer a assinatura e para dar veracidade dos documentos. Então, eu não duvido não nesse negócio dos R$200 mil aí, não. Eu acho bem... É uma forma muito ineficiente de gastar dinheiro, mas eu não duvido que a prefeitura gaste isso tudo, não. Matheus, mas tem que ver também aqui, já é uma cidade metropolitana, e assim,
a vertente mais em questões são as cidades que são mais interior, do interior, assim, tá? Vocês imaginam como deve ser o processo, então, né? Deve haver algum tipo de certificação Tem que fiscal. fazer essa ressalva. Estou falando de municípios que têm no máximo 50 mil habitantes. 50 a 60 mil habitantes. Não sei se vocês já viram, tem um aplicativo para celular que ele vai mostrando as notas fiscais de cada deputado, vereador, e você vai dizendo se você acha que é verdadeiro ou se acha que tem falcatrua no meio. Você vai votando. Muito legal. É um aplicativo do Contas Abertas, não é isso? Acho que é. Então, pessoal, vamos entrar lá no tema principal, já que vocês aparentemente não tem mais pergunta. E aí o tema oficial seria qual a função do Estado dentro de uma sociedade democrática? O que é que um Estado deve fazer numa sociedade democrática e o que é que, obviamente, ele não deve fazer? Agora eu quero ver a opinião de vocês. Marcelo, essa questão aí tem que pensar muito bem, né? Assim, a minha opinião é que eu queria ter mais uma questão mais de liberdade, né? Porque eu acho que o Estado ele é muito restritivo, né? Ele quer coordenar tudo praticamente. Assim, você não tem uma certa liberdade para uma iniciativa, né? Então ele é como se fosse, não que ele veta, mas ele parece um obstáculo, né? E como eu sigo mais ou menos uma opinião muito próxima do Rodrigo do Rei, né? Eu sigo uma opinião mais próxima do Rodrigo Rei, né? Que realmente o Estado tem que diminuir um pouquinho, né? Porque eu acho que ele está muito inchado, né? Assim, principalmente quer tomar conta de tudo, né? Está sendo tipo um monopólio, né? Mas não tem uma opinião bem formada ainda, né, na verdade, né, porque é um assunto, eu acho que até complexo, né, falar sobre o Estado, né, tem diversos grupos, né, e pensamentos que divergem bastante uma do outro, né. Para mim, a função do Estado é a seguinte: é promover a convivência harmônica dos cidadãos com o mínimo de interferência nas suas vidas. Boa. Porque o Estado ele existe para isso, para que as pessoas consigam conviver no mesmo espaço. Se não fosse isso, seria uma lei da selva. Cada um por si, você mata o seu vizinho, rouba o que ele tem. O Estado ele existe para que esse tipo de coisa não aconteça. Agora, se ele for excessivamente poderoso, ele começa a interferir demais na vida do cidadão. Começa a regrar coisas que não é função dele regrar. É isso. Eu não vou pedir para o João falar, porque o João está com problema no microfone aí. Mas eu vou pegar o gancho aqui do que o Jorge falou. A sua colocação inicial, Jorge, é quase que literalmente uma visão de Estado dos iluministas, dos autores clássicos do liberalismo iluminista, né? Que você tinha o absolutismo na Inglaterra, você tinha o absolutismo na França, na Europa inteira, basicamente. Você tinha reis que eram os reis da cocada preta, eles tinham a igreja a seu favor e tinham a doutrina de que o rei era o representante de Deus na Terra e que por isso eles tinham poder e autoridade e que todas as suas ações eram guiadas por Deus, portanto, todas as suas ações e suas escolhas eram certas. E aí os autores iluministas começam a dizer, não, espera aí, esse negócio está errado. Todo ser humano tem a faculdade da razão, que é o que nos define como humanos,
todos nós podemos pensar e decidir, e inclusive decidir sobre as nossas vidas, e nesse aspecto nós somos todos iguais. Inclusive é o primeiro momento onde se ouve falar no termo humanidade, enquanto todos os seres humanos sendo iguais, é lá no iluminismo. E são esses caras que fundam o Estado Democrático de Direito, que é um Estado essencialmente liberal, em sua visão original, que é você pegar aquele Estado absolutista que fazia o que queria e mandava e desmandava na vida das pessoas, e você podia chamar o Estado, dizer que o Estado fazia, né, literalmente, porque o Estado era o rei e o rei era o Estado, e você transforma esse Estado num mecanismo de gerência de alguns aspectos da sociedade e você foca em defender o indivíduo do Estado, para que alguém que assuma a gerência do Estado não interfira no indivíduo, na vida do indivíduo, nas escolhas do indivíduo e naquilo que o indivíduo decidir fazer, porque o indivíduo tem razão, ele tem que ser racional, e ele tem capacidade de fazer as próprias escolhas. O cerne da ética kantiana, lá do século XVIII, XIX, e é a origem do Estado liberal, basicamente. Então, assim, eu penso muito parecido. Eu acho que a função do Estado é garantir uma convivência harmônica. O Estado, na concepção liberal clássica, na concepção iluminista, que é o Estado que gerou a Federação dos Estados Unidos, que é o Estado que gerou a democracia inglesa, que gerou a democracia francesa, é o Estado que é a vontade das pessoas manifestada numa Constituição, e as pessoas dizendo, olha, tais e tais temas eu não tenho como resolver sozinho, porque meu vizinho, meu contravizinho e a pessoa de frente, elas também têm direito de dar a opinião delas sobre isso. Então, isso a gente vai decidir na esfera política lá, debatendo, através dos representantes. E isso aí, eu estou dizendo que é a função do Estado. A Constituição é basicamente isso. É aquela teoria lá do contrato social escrito pelas pessoas, delegando a um ente, a uma organização, o poder de coordenar um aspecto da sociedade, da vida, que ela entende que não diz respeito só a ela, diz respeito a mais alguém além dela. Então é isso. A função do Estado é gerenciar os aspectos da sociedade que não afetam apenas o indivíduo, mas que afetam uma comunidade. Tudo que afeta apenas o indivíduo não é da conta do Estado. Eu sou profissional de marketing, de publicidade, então eu falo pouco. Então, desculpa se eu não falar muito, né? Mas eu tenho uma ideia, uma forma de pensar, de que o contrato social ele deveria ser aceito por todos os cidadãos. Cada cidadão deveria ser perguntado quando ele completasse 18 anos, alguma coisa assim, se ele aceita esses termos ou não. Se ele não aceita, ele pode ir para outro lugar, quando ele quiser. Mas tem que ter o aceito de cada cidadão para o contrato social. O que vocês acham? Antes de responder sua provocação aí, eu vou fazer a leitura da resposta do João aqui, que ele pôs no chat. O Estado deve ser um facilitador, não um provedor. Uma indústria quer produzir no país um produto, o Estado pode fazer uma interligação entre essa indústria com o mercado consumidor. Por exemplo, nos Estados Unidos do século XIX, teve uma ascensão econômica sem a ajuda do Estado como provedor. Era operacionalmente impossível ter welfare,
ou outros serviços. Lá era operacionalmente impossível ter o welfare, porque os Estados Unidos, antes do século XIX, era um país pobre. E país pobre não tem como ter o welfare, porque o país pobre não tem condições de sustentar o welfare. Porque custa dinheiro o welfare. Né? Você garantir. O welfare state é um estado, o estado de bem-estar social, que é um nome bonito, mas é um estado de segurança. É um estado que diz o seguinte: olha, a partir desse momento, você não precisa mais se preocupar com sobrevivência, que é uma das necessidades básicas da humanidade. Eu vou garantir a sobrevivência de todos os cidadãos. Como é que eu vou garantir a sobrevivência de todos os cidadãos? Vou gerar um grupo de benefícios que vai garantir que todo mundo comer. Eu vou gerar outro grupo de benefícios que vai garantir que todo mundo vai ter acesso à saúde. Eu vou gerar outro grupo de benefícios que vai garantir que todo mundo vai ter acesso à segurança. Então, assim, você não precisa mais se preocupar com sobreviver, você precisa se preocupar com outras coisas. Agora, disso a vida para se preocupar com um Estado simples. O Estado proporciona segurança e essa segurança é dinheiro. Em um país pobre, como os Estados Unidos antes do século XIX, operacionalmente, não tem como ganhar welfare. Era pobre. E aí os Estados Unidos enriquecem durante o século XIX à custa do suor e do trabalho dos americanos, e aí depois chega um bonitinho dizendo que vai garantir o welfare. Isso gera um monte de problema, específico nos Estados Unidos, que não estava tão preparado assim para o welfare state naquele momento. O welfare, quando foi implantado nos Estados Unidos, vieram uma série de problemas, traumatiza a sociedade americana. Tanto que eles tentaram passar o Medicaid, lá o Obama tentou reintroduzir o welfare, e teve uma série de resistências, e deu um maior trabalho, deu um desgaste político danado dele, porque a sociedade americana é traumatizada com o welfare, porque tentaram dar um negócio lá quando eles não eram ricos o suficiente para garantir a coisa. Mas, assim, volto a falar sobre o welfare em outra oportunidade, que é um negócio um pouco mais complexo. Então a Constituição brasileira, na teoria, é um welfare state, mas na prática não. Na teoria, a Constituição brasileira é um welfare state. Era justamente esse o link que eu ia fazer, que eu estava esperando aqui para chegar lá. A Constituição brasileira, ela, como a maioria das constituições, ela tem um problema operacional da época que ela foi feita, né? É uma Constituição feita diretamente, é um contrato social feito diretamente. Não é um social feito por cada cidadão, é um contrato social feito por um grupo de representantes eleitos pelos cidadãos. Lá na década de 80, você tinha por volta de 160 a 170 milhões de brasileiros, e você teve ali umas 500 a 600 pessoas no máximo fazendo a Constituição, participando e votando a Constituição. Então, é uma distância gigantesca e uma distorção de vontades inescapável. Você não pode dizer que a Constituição brasileira representa a vontade do cidadão brasileiro. É uma Constituição feita por iluminados, por assim dizer, por pessoas que dizem a vontade do cidadão brasileiro e que, em alguns casos, elas acreditavam de fato que elas sabiam qual era a vontade e qual era a necessidade do cidadão brasileiro. Porque eu não sei qual é a necessidade do cidadão brasileiro, eu sei no máximo qual é a necessidade minha, da minha mulher e do filho, e olhe lá, de vez em quando eles andam me surpreendendo muito. Chegar a dizer que eu sei a necessidade de cada cidadão, de 200 milhões de cidadãos brasileiros, é um absurdo. Mas tem gente que acredita que sabe. E aí eu concordo com o Jorge nesse ponto. Eu acho que a gente pode reformar a Constituição através de uma política mais direta, mais interativa, utilizando mecanismos
digitais de comunicação, mais ou menos como houve na Islândia, um processo que havia um grande software, e as pessoas eram consultadas a respeito do que estava no dispositivo, podiam opinar, e ali você já tem uma maior interação. Eu não sei se consegue construir uma instituição de consenso, porque a tradição jurídica brasileira é uma tradição de ser prolixa. O brasileiro aprendeu que parece que a lei, para ser boa, ela precisa ser grande. Eu discordo disso, mas é uma coisa da cultura jurídica brasileira e que eu acho difícil de quebrar imediatamente. Então, eu não sei se daria para ser uma constituição de consenso, mas com certeza daria para ser uma constituição muito popular, em termos de reforma de constituição, e daria para ser uma constituição que garantisse uma fatia muito maior de maioria do que uma maioria de um grupo de representantes que não passa ali de 600 pessoas. Jorge, está aí? Ou caiu? Não, eu tô aqui. Pronto. Tá me ouvindo? Então, para completar, então só para completar a fala, eu concordo sim. E aí chega no outro ponto do Estado. Né? Além de o Estado ser um garante do comum, eu acredito que o Estado, ele, ou seja, dos assuntos pertinentes à comunidade, dos públicos, do que é público, e esse é um problema, me lembrei de uma questão agora, esse é um problema antigo, né? O Platão ele já tinha uma crítica à democracia ateniense, dizendo que a democracia ateniense cuidava de coisas que não eram assuntos públicos, né? E que não devia estar. E aí ele cria lá o conceito de res pública, o conceito de coisa pública, assunto público que deve ser tratado pela política. E as pessoas parece que, inclusive as escolhidas na política, esqueceram de um dado que está resolvido há mais de 2000 anos, que é, olha, em política você só trata de assunto público, de assunto pertinentes à res pública ou república, assuntos republicanos. Você não vai tratar de a bunda do outro não é assunto meu, a bunda do outro é assunto do outro, e ponto. E parece que algumas pessoas ou não aprenderam isso, ou não conhecem, ou esqueceram, ou fingem que esqueceram. Esse é um dos motivos que eu acho que filosofia tem que ser ensinada na escola, que é uma coisa muito básica, é Platão, há 2000 anos atrás, e um cara que fez ensino médio tinha a obrigação de ter lido, pelo menos no mínimo, a República de Platão, que é um dos escritos mais importantes para o mundo ocidental. Pô, você vai na escola, e você, principalmente na escola pública, eu sei disso porque eu estudei em escola pública, eu tive o privilégio de estudar em escola pública federal, que é uma escola pública um pouquinho melhor, mas estudei em escola pública e eu sei que lá na escola pública você ouve seu professor de geografia falar do MST, mas lá você não aprende a República de Platão, o que é um absurdo, mas tudo bem. Então, querendo tirar da... E assim, Pode falar. não, basicamente, o Estado tem que fazer aquilo que as pessoas decidirem que ele tem que fazer. E para as pessoas decidirem, elas têm que ter oportunidade de participar do processo de formalização do contrato social, que é nossa Constituição e nosso ordenamento jurídico em decorrência da Constituição. Mas diga aí, Giovanni. Legal. Diga aí, Jorge, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que agora estão querendo diminuir a filosofia, tirar a filosofia do currículo escolar. Estão indo na contramão. Parece que é de propósito.
pessoas burras fazem bem a políticos corruptos. Eu não entendi. Pessoas burras fazem bem ao quê? A políticos corruptos. Ah, Não tem nada melhor que um político corrupto do que uma pessoa burra. com certeza. Uma pessoa burra, inclusive, consegue acreditar na conversa do político corrupto de que o que ele fez não é crime. Eu estava conversando a respeito do impeachment com um colega meu. Falei, cara, não é por nada não, mas eu sou contador e contador público, eu trabalhei na Secretaria de Cultura do Estado como contador e eu conheço a legislação fiscal do país. E eu conheço todos os dispositivos que foram infringidos pela Dilma e que deram abertura do impeachment, né? Agora, você imagina só, eu sou um guri aqui do Nordeste com 20 anos, sei nada da vida e eu conheço os dispositivos. Agora, você imagina os juristas do naipe, dos juristas que escreveram o pedido de impeachment, e esqueci o nome do outro, mas que são dois grandes juristas, são duas referências brasileiras. Eles não iam fazer besteira, eles não iam abrir um pedido de impeachment para jogar um deles na lama. E o que está lá na responsabilidade fiscal é que você não pode contrair crédito com bancos públicos. Está lá dizendo que é crime de responsabilidade fiscal, e sendo crime de responsabilidade fiscal, crime de responsabilidade, dá ensejo ao impeachment, e o que ela fez lá sendo decretos, e pedindo antecipação de pagamento, é justamente contração de crédito. E aí aparece esqueci o nome do figura lá, dizendo que é mentira, da área fiscal, né, que o presidente faz. E aí tem uma diferença sutil, que para quem não conhece, parece não fazer diferença, mas faz muita diferença. É o seguinte, uma coisa é o banco pagar. E aí o governo em seguida pagar o banco. Ou então, assim, o governo fazer o repasse antes. E o repasse, que é um repasse orçado e orçamento estimativa, não ser suficiente para alcançar o valor que tem que ser pago. E aí você tem uma pequena diferença, e essa pequena diferença gira para o mês que vem, o governo compensa, o banco cobra juros e etc. Isso aí é normal. Outra coisa é o governo não ter dinheiro, não fazer repasse nenhum, fazer repasse zero, isso é o que aconteceu, e lá na frente o banco paga, aí paga no mês seguinte, paga durante 3 meses, o governo zero, o governo nada, o governo nada. E aí, e tem outra coisa também, que conceitualmente até os bancos se complicam. Aqui no Brasil a gente cobra juros diários porque nossa taxa de juros é muito alta, mas via de regra, quando você pega uma semana, 2 semanas de empréstimo, ou seja, você pagou e uma semana, 2 semanas depois você põe o dinheiro no banco, aquilo a gente chama de conta calção. Aquilo não é necessariamente empréstimo, tecnicamente não é empréstimo. E aí, até contabilmente, às vezes a gente vai dar consultoria em empresa e o cara não contabiliza como empréstimo, não sabe contabilizar aquilo, aí você tem que ensinar para o cara como é que contabiliza, porque é um troço estranho você pegar dinheiro emprestado por menos de um mês, que é a referência de um empréstimo, né? Pelo menos um mês, completar os juros de um mês para ser empréstimo. E não foi o que aconteceu. Passou de um mês, passou de 3 meses, passou de um trimestre devendo dinheiro, e muito dinheiro, devendo bilhões. O pessoal não tem o que ele deveria ter feito? O processo tem que ser aberto. O processo de impeachment tem que ser aberto. As condições materiais, as condições objetivas que estão implícitas na lei, que dizem que o processo de impeachment tem que ser aberto nessas condições, ele tem que ser aberto.
O que eu digo é o seguinte, ó. Eu tenho minha dúvida se o impeachment é bom para a política brasileira nesse momento. Por causa da cadeia de sucessão, por causa de uma série de problemas. Eu tenho minhas dúvidas se o impeachment é bom para a política, se vai resolver alguma coisa. Mas uma coisa é eu dizer, ó, eu não sei se a Dilma devia sofrer impeachment. E outra coisa é eu dizer, não, a abertura do processo é ilegal. São duas afirmativas diferentes. O pessoal está dizendo que a abertura do processo é ilegal. Não é ilegal. As condições materiais estão corretas. O processo tem que ser aberto, como foi, e tem que ser julgado. Agora, o impeachment é uma ferramenta política. Então, quem vai julgar o impeachment lá na Câmara, lá no Congresso, tem que julgar politicamente se é interessante para o país que o presidente, que a presidente sofra impeachment. Aí já são outras questões. Mas dizer que ela não cometeu crime de responsabilidade, ela cometeu. Objetivamente, ela cometeu. Objetivamente, ela assinou decretos autorizando alterações orçamentárias sem passar pelo crivo do Congresso, que é obrigatório, que é um crime de responsabilidade, e também ela contraiu crédito com o Banco Público, que é outro crime de responsabilidade, e um crédito gigantesco. Coisa de bilhões, 50 bilhões, tipo, coisa que chega a quase 10% do orçamento do ano. Tem uma representatividade grande, um impacto grande na economia. Legal. Vamos ler aqui um negócio que João Cláudio postou, enquanto eu estou mudando de assunto completamente e falando de vídeo. O Estado como... Não. Essa aqui foi a pergunta que você já tinha feito antes, não foi, João? Foi. Eu pensei que você tinha feito uma pergunta nova. E eu já li e já comentei com o pessoal. Então, passando para o próximo tópico, seria como o Estado deve fazer. Né? A gente já falou o que o Estado deve fazer. E aí a outra pergunta básica para você ter uma linha de programa partidário é, ok, eu já sei o que ele deve fazer, agora como ele deve fazer. Como é que o Estado deve agir para alcançar esses objetivos que as pessoas escolheram que ele deve fazer, tratando das questões públicas. Agora, novamente, eu vou pedir para ouvir primeiro a opinião de vocês. Eu sou da opinião de que as pessoas devem... o poder tem que ser distribuído. Então, as pessoas, os cidadãos, eles têm que estar habituados a tomar decisões. Eu acho que plebiscitos constantes, de tempos em tempos, ajudam as pessoas a se treinarem a tomar decisões e se lembrarem das decisões anteriores que eles tomaram, se foram boas, se foram ruins. Eu ouvi dizer que isso acontece muito na Suíça, né, que os cidadãos votam cada 2, 3 meses, sei lá, votam coisas municipais mesmo, não são grandes votações. Mas as pessoas adquirem o hábito de tomar decisões e sofrer as consequências das suas decisões. Eu também acho que as pessoas têm que tomar decisões e sofrer as consequências de suas decisões para se habituarem a tomar decisões de forma mais responsável. No processo político brasileiro, a gente uma decisão que a gente costuma tomar é eleger algum representante de alguma esfera e fingir que não foi a gente que elegeu, se der merda, ou até nem lembrar alguma coisa que a gente elegeu, um deputado, um vereador, nem lembro em quem foi que a gente votou,
Ele nem tá preocupado em saber o que foi que ele fez lá. E tem alguns países, inclusive a Suíça, a Suécia, onde tem plebiscitos constantes, onde eles votam plebiscitos junto com as eleições federais e com as eleições locais, e onde os plebiscitos são convocados em alguns lugares, inclusive em 3 meses, de 4 meses, a depender da temática. Até porque são países pequenos e isso tem um custo muito baixo para eles. Eles trabalham com a eleição em papel ainda, e aí o custo de fazer plebiscito físico, né, com as pessoas indo às urnas, é baixo porque os países são pequenos. Eu só queria fazer uma ressalva. Suécia, Suíça, Dinamarca, Finlândia e outros países parecidos, eles não são referência política para mim, porque são países pequenos. E países pequenos tendem a ter maior homogeneidade populacional. Não cabe. Eu acho que politicamente, do ponto de vista de processo, não cabe muita comparação com o Brasil. No Brasil, a gente tem a dificuldade extra de concentrar 200 milhões de pessoas que têm uma formação cultural muito diversa. Tá? Uhum. Lá no Sul, a gente tem imigrante italiano, imigrante alemão, que chegou com a carga cultural completamente pronta dos países de onde vieram, e criaram uma miscigenação bem interessante, bem própria, em termos de maneira de pensar ali. O Sul tem uma característica interessante, eles são genericamente progressistas, da mesma forma que os países nórdicos lá são genericamente progressistas, eles pensam muito parecido. O Sul pensa muito parecido com os países nórdicos, e eles estão amarrados ali num país que é completamente, economicamente completamente diferente deles, culturalmente completamente diferente deles, e que dificulta muito a vida deles lá. Isso aí sem fazer juízo de valor a respeito da opinião deles a respeito da maioria das coisas. Eu prefiro não fazer juízo de valor a respeito do que eles pensam, mas assim, é uma coisa que é bem nítida. Eles têm uma linha de pensamento muito parecida lá com os países nórdicos, o sul em geral, e que é diferente também do que acontece na maior parte do país. O pessoal do eixo econômico do Brasil, que é o Sudeste, tem uma outra linha de pensamento que tende mais ao liberalismo econômico, também dado características muito específicas deles, e etc. E aqui no Nordeste a gente tem uma outra linha de pensamento. Aqui no Nordeste eu costumo me justificar que o preço do nordestino para parar de passar fome foi, infelizmente, intervencionismo estatal. Porque localmente a tradição dos nossos líderes políticos é de serem péssimos intervencionistas, muito intervencionistas, mas péssimos intervencionistas, e deixar a população morrer de fome mesmo. E a gente precisou de um governo federal que fosse também intervencionista, mas com uma linha mais social-democrática, para que as pessoas parassem de morrer de fome. Então eu costumo justificar a linha eleitoral aqui do Nordeste por isso. Teve gente que deve a vida, literalmente deve a vida aos governos populistas. Eu sei que elas vão pagar caro, os filhos dessas pessoas vão pagar caro, os netos dessas pessoas vão pagar caro, mas eu tento justificar um pouco a linha de pensamento majoritária aqui no Nordeste. Mas enfim, é isso. Eu tento não tomar esses países como referência, porque sei que no Brasil nós temos vários Brasis, no fato. Dentro de 200 milhões é difícil você ter uma homogeneidade. Né? Mesmo com mídia de massa que nem a Globo cobrindo o país inteiro, mesmo assim você tem a cultura local, bolsões de cultura local. Né? Isso é inevitável. O Alex botou aqui com muita felicidade no chat, democracia direta.
Alex, eu sou entusiasta da democracia direta também. Eu, eu vou fazer uma firula aqui. Eu não gosto muito de fazer firula, mas eu vou ser obrigado a fazer uma firula. Eu vou ter que citar aqui. O ser humano continua escravo, apesar da própria natureza tê-lo libertado da escravidão. Né? O Kant, lá no século XIX, já dizia que a razão dá ao ser humano autonomia e acesso à possibilidade, à potência de liberdade que os outros animais não têm. E o ser humano deve isso à razão, e, no entanto, a gente permanece escravo porque prefere fazer a escolha preguiçosa de não utilizar a nossa razão para tomar as nossas próprias decisões. E eu acho que a democracia direta é um caminho para ter como instrumento de escolha política fazer as pessoas tomarem as decisões, fazer a pessoa ir lá e decidir, e estimular a autonomia, estimular a liberdade da pessoa, e utilizar a própria mente para fazer as escolhas. Boa noite, Dani. Deu a de sua graça aí. Bom, Olá, olá. a internet tá ruim aqui. Deu para notar que sua internet não está muito boa, não. Rodrigo? O Rodrigo não está por aqui hoje. O Rodrigo está em São Vicente, na Esbórnia, em algum lugar nas ruas. Não sei o que dizer exatamente onde ele está, mas hoje o Rodrigo me deixou com a missão de bater papo aqui com a galera. Oh, legal. Então, falando de escravidão, eu tenho uma teoria de que nós não somos escravos de outras pessoas. Nós somos escravos das nossas convicções. Ou seja, às vezes a pessoa acredita em uma coisa e segue aquilo cegamente, sem reanalisar, e acaba se colocando numa situação de onde ele não pode sair. Nós somos escravos das nossas convicções. E tanto concordo com você, Jorge, como eu estava explicando lá no início, esse foi um dos principais motivos para a gente abandonar o projeto anterior e pensar no PI com esse paradigma de tentar evitar as ideologias, de tentar evitar os pacotes fechados de ideia, porque esses pacotes fechados de ideia escravizam e eles evitam que você analise o problema e busque a solução mais eficiente para o problema, de forma mais livre, de forma mais espontânea, de forma mais racional, porque você fica meio que amarrado na prescrição ideológica, fica meio que amarrado na pauta ideológica. E aí, às vezes, a pauta ideológica não dá a melhor solução. Dani, vamos ouvir você. A gente está conversando aqui sobre como o Estado deve exercer a sua função dentro de uma sociedade. Quais são os aspectos da ação do Estado que devem estar presentes na sua atuação. A internet tá ruim aqui. Eu iria pedir para repetir, por favor. Não compreendi. A gente está conversando sobre como o Estado deve agir, como é que o Estado deve agir na sociedade. A gente estava conversando antes a respeito de o que o Estado deve fazer
e a gente chegou à conclusão de que o Estado deve tratar dos assuntos públicos, dos assuntos pertinentes à sociedade, à comunidade, deixando de lado as questões de foro íntimo da pessoa, e que o Estado deve tratar daquilo que a sociedade decidir através da Constituição, do contrato social, da decisão dos cidadãos que o Estado deve fazer. E agora a gente está dizendo assim, como é que ele deve fazer isso? Quais são os aspectos da ação do Estado nesse fazer público? Acredito eu que a população tem que tá colaborando com o Estado também, né? Não é só cobrar do Estado se a população também não colabora também, né? Vejo por Você diz colaborar no aspecto de fiscalização, de fiscalizar, ou no Sim, aspecto sim. de ação mesmo, de agir, chegar lá e fazer alguma coisa? Então, na parte da fiscalização também, também. População, eles só cobram quando ônibus aumenta o valor, quando falam em Bolsa Família, né? Agora, outras coisas erradas, a população fecha os olhos, né? Aceita. Outras coisas a população geralmente não fica nem sabendo, né? Não fica nem Exatamente. informada das coisas que estão acontecendo. Em parte por omissão, porque não procura saber também, né? Também. É que não há interesse, né? Quando fala em população, já começa a se antenar, né? Quando é de interesse. Quando é assim, corrupção, como quando acontece alguma coisa assim, a população se omite. E o que a gente pode fazer para que as pessoas se interessem pela política, pelos rumos do governo, do Estado? Tem alguma coisa que motive as pessoas? Eu acho que as pessoas não são mais motivadas porque elas não sabem o tamanho do impacto que as decisões políticas têm na vida delas. Algumas coisas são muito diretas, ou então afetam os outros, afetam uma questão que não diz nada a respeito delas especificamente, mas e isso elas deixam passar. Agora, quando chega o efeito, quando chegam as consequências dessas ações, e essas consequências têm um porte maior, e essas consequências afetam mais diretamente elas, aí sim, elas se preocupam com as consequências, sem fazer uma conexão direta com aquelas ações iniciais que prejudicaram elas. Por exemplo, a gente está em crise econômica, a gente está com um problema econômico bem grande na mão e está todo mundo sentindo no bolso inflação, está todo mundo sentindo no bolso alta do dólar, está todo mundo sentindo no bolso isso. Mas as pessoas não conseguem fazer um link com, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é um projeto gerador de inflação. É um projeto que vem gerando inflação desde o momento que foi concebido, está gerando uma bolha imobiliária e está fazendo as pessoas se endividarem, está fazendo a poupança interna do país diminuir,
fazendo uma canalização forçada da disponibilidade creditícia do país. Porque o que é que acontece? Eu sou o banco e eu tenho uma quantidade de dinheiro que eu posso emprestar. E aí o governo diz, empresta esse dinheiro, se você for emprestar esse dinheiro como financiamento imobiliário, eu vou garantir uma parte do seu risco, utilizando o recurso do FGTS que eu tenho aqui, e aí eu pago uma parte dos juros para você, mesmo se a pessoa não pagar. Beleza? O banco vai dizer, ótimo, então, essa modalidade de financiamento tem um risco baixo, eu não vou emprestar lá. E agora o empresário aqui, que ele está precisando de dinheiro para comprar maquinário para a pequena indústria dele, o cara que quer pegar um empréstimo para poder reformar uma sala, para poder montar o escritório de advocacia dele, o cara que quer pegar empréstimo para isso, que não é aquela modalidade beneficiada pelo governo, o banco vai dizer assim, cara, meu montante de recurso aqui foi quase tudo usado ali, porque o governo está garantindo, é risco baixo. Eu só tenho esse naquinho de dinheiro aqui para emprestar para você. Então, para emprestar esse naquinho de dinheiro que eu tenho para emprestar, eu vou cobrar bem mais juros. Ou seja, quando o governo faz esse tipo de coisa, ele redireciona o crédito do seu caminho natural. Pessoas que não pegariam o dinheiro emprestado passam a pegar, o governo facilitou. O banco prefere emprestar nessa modalidade para essas pessoas, porque o governo está garantindo. E o cara que precisa de fato do dinheiro para gerar renda, não vai pegar. Vai ficar muito caro. Então, assim, é só um exemplo talvez mais técnico, mais complicado, mas um exemplo de como as ações do governo geram indiretamente consequências que vão se acumulando ao longo do tempo, e as pessoas não conseguem fazer o link porque as pessoas não têm informação e não têm instrução para entender como isso funciona. As pessoas não têm instrução para entender como isso funciona, e elas não conseguem fazer o link. Quando é que as pessoas se revoltam? Com as consequências. Quando ela chega no supermercado e o tomate está mais caro, ela não entende que o tomate está mais caro porque o dólar aumentou e porque tinha uma indústria de defensivos agrícolas que estava querendo expandir a produção, mas não pôde expandir a produção porque o dinheiro que ela ia pegar emprestado no banco, ela não conseguiu pegar porque o dinheiro foi aplicado lá no Minha Casa Minha Vida. Então, assim, a solução para isso, eu acredito que é educação, é instrução, é facilitar o acesso das pessoas à informação informalmente, né? Educação informal, fazendo as pessoas terem mais acesso à informação, fazendo as pessoas terem mais acesso a coisas diversas que elas tenham interesse, para que elas consigam ter mais condições para avaliar as ações do governo, para entender que o governo gera as ações públicas do Estado, geram consequências na vida dela, mesmo quando aparentemente não, mesmo quando o que ele está fazendo agora vai repercutir lá na frente. E também educação formal, tem algumas coisas básicas que o mundo, a educação no mundo prova que é benéfica para instruir as pessoas, e aqui no Brasil a gente não tem. Um exemplo disso é economia básica, economia familiar, e alguns aspectos de economia macroeconômica, que pode parecer meio estranho você ensinar para um adolescente macroeconomia, por causa do estigma de economia pública, mas eu posso dar um exemplo. O Japão está com problemas hoje. O Japão está com problemas econômicos porque o Japão é rico demais. E por causa dos parâmetros que a gente escolhe para avaliar a economia. E um dos principais problemas com o Japão é que as pessoas lá, elas aprendem na escola economia doméstica, e elas aprendem na escola que economizar faz bem, que você comprar bens duráveis é melhor do que você comprar bens de consumo,
essas questões básicas da economia, as pessoas aprendem na escola, lá no Japão, no equivalente ao ensino médio, e aí o governo tenta estimular a economia, fazer as pessoas gastarem, só que o japonês é educado para não gastar. Então, se o governo japonês abre um Bolsa Família lá, o cara diz, eu não preciso dessa casa, eu não vou me endividar por 30 anos, sem eu saber como é que vai estar a economia daqui a 30 anos, se eu vou estar empregado, se eu não vou estar. Então, eu só vou comprar a casa se eu tiver uma boa entrada para dar e pagar uma parcela pequenininha, e se eu realmente estiver necessitando comprar essa casa porque eu não consigo pagar aluguel. Caso contrário, eu não vou lá. Ou seja, os programas de estímulo no Japão não funcionam porque a população lá é instruída. A taxa de juros lá é quase zero. A taxa de juros lá está negativa. O governo está cobrando dos bancos. O governo está chegando para os bancos e dizendo assim, olha, se você tiver dinheiro guardado para depositar no compulsório, você vai ter que depositar o dinheiro e pagar mais. Eu não quero esse dinheiro aqui. Esse dinheiro tem que estar na rua, você tem que fazer as pessoas gastarem, tem que emprestar esse dinheiro. Se vire para emprestar esse dinheiro. Você tem que gastar. Assim. As pessoas podiam estar aqui com os bancos daqui, Matheus. É uma questão de educação. É assim, os bancos estão com essa situação porque eles têm uma poupança interna muito grande. Tem muito dinheiro depositado nos bancos. E essa poupança interna é poupança interna privada, de pessoa física. Os japoneses economizam porque eles aprendem a economizar na escola. Eles aprendem que ter dinheiro guardado para emergência é melhor do que ter que recorrer ao cartão de crédito. Eles aprendem que para você comprar um carro é melhor você economizar durante 2 ou 3 anos para depois você comprar do que você pegar financiamento e pagar 2 carros. Eles aprendem isso e aí eles guardam dinheiro. É um hábito que o brasileiro não tem. Então a interna do Brasil é muito baixa e a gente tem dificuldade de financiamento para empreendimento, para uma série de coisas, inclusive tem juros altos, e o brasileiro não guarda dinheiro, o brasileiro gasta dinheiro até o que não tem. Parece que isso é cultural, hein, Matheus? E assim, é realmente a chave que eu acredito realmente. Muitos falam isso, ó, é histórico, né? Quer dizer que a educação é a chave. Mas, como você disse, é aquela tudo que aprende na escola. Então, assim, eu vejo que a gente também tá pelo contrário, né? Tá andando de ré pra frente, né? Tá armando uma bomba praticamente. Desculpa, Alex, eu não entendi. Repete aí para mim, por favor. Eu disse, né, como já citaram, né, que já há já é um coro aqui falar que a educação é a solução, né? Mas, assim, parece que a gente sempre anda pelo contrário, anda de ré, na verdade, né? A gente pensa para frente, a perspectiva que a gente está tendo é de afastamento, a gente está de ré, né? Por mais que a gente saiba, a gente está de ré. Enquanto, assim, as coisas vão avançando pelo mundo, ainda não saímos nesse ponto ainda da educação, da questão da educação, porque, assim, é um coro que repete toda vez, educação, 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 mas as pessoas pensam, o que porra é essa de educação que você fala? É que nem falar de democracia, 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 mas o que é democracia? Alex, eu acho que tem esse problema de definir bem as coisas para evitar problemas maiores. Educação é dar acesso à informação para que as pessoas avaliem essa informação e tomem decisões a respeito dessa informação. Então, a educação é um processo de pluralidade de informação. Você tem que dar várias informações para que as pessoas coletem, decidam ali o que é que elas acham que é verdade, o que é falso, e
também ensinar esse processo de avaliação, ensinar método científico às pessoas, ensinar filosofia às pessoas, para que elas tenham as ferramentas para lidar com essa informação. Educação não é doutrinação, não é pegar a opinião e transformar em fato, não é dar opinião como verdadeira, porque opinião é opinião, informação, fato, dados são dados. Opinião é um juízo de valor que você faz em cima de um dado. E todo ser humano equipado tem as ferramentas para fazer juízo de valor. Então você não precisa fazer juízo de valor por ele. Você só precisa entregar os dados e dizer, aqui os dados são esses, agora avalie e decida aí o que é que você vai achar a respeito disso. E nas escolas, eu tenho uma experiência pessoal na escola onde eu estudei, que era uma escola pública, onde os professores passavam a opinião como informação. E aí, se você mais para frente não tem alguma alternativa àquela opinião, você não tem mais dados para avaliar, você leva aquela opinião como a verdade para o resto da sua vida. Primeira coisa é isso, é definir isso bem, diferenciar essas duas coisas, deixar isso bem claro. Oferecer dados, educar e instruir a pessoa. Oferecer opinião é uma tentativa de doutrinação, principalmente se você oferece a opinião como a verdade. E aí, uma coisa interessante é que algumas pessoas tentam desmerecer o Estado, dizendo assim, ó, o Estado não deve intervir, o Estado não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não deve fazer aquilo outro. Isso é uma coisa muito interessante para um país desenvolvido, um país onde as pessoas são ricas o suficiente para bancarem algumas coisas essenciais, como educação. É muito bom, talvez, para os Estados Unidos, onde, por exemplo, se você é motorista ou empregado ou limpador ou empregado doméstico de alguém, o seu salário provavelmente vai ser suficiente para você pagar uma boa escola. Não é o que acontece aqui no Brasil. E eu posso dar exemplo de países como Singapura, que é o país que está no top, é segundo no ranking de liberdade econômica, e é um dos países que tem a população per capita mais rica do mundo, um país que mais cresceu nas últimas décadas, e lá nada disso teria acontecido se não fosse pela educação pública. Tá? O Estado garante educação básica para todo mundo, e hoje as pessoas em Singapura estão procurando educação privada para evitar algumas pedras de doutrinação que tem na educação pública de Singapura, que é um país que é basicamente uma ditadura. E aí as pessoas estão procurando educação privada para evitar essas pedras de doutrinação. Mas se não fosse a educação pública de Singapura, ela não teria condições de alcançar o status econômico que ela tem hoje, como um dos principais países do mundo na área de finanças e etc. Então, assim, a gente tem que ter noção desses dados a nível mundial antes de fazer essas avaliações. A gente fica meio assustado com as coisas que o MEC tem que empurrar, e aí diz, não, educação pública não, porque senão o governo vai chegar e tentar lavar a mente da gente, mas a gente tem que ter noção lá do outro lado, dos exemplos que a gente tem de como a educação pública pode funcionar bem para alavancar um país para uma condição de riqueza. Lembrei de uma coisa curiosa que aconteceu nos últimos dias para comentar com vocês. Tem um professor de Santos que estava sendo perseguido no Facebook por militantes, porque ele estava criticando a reforma do currículo básico que o MEC está fazendo. O cara é professor de História, e aí ele estava dizendo que a grade de História que está sendo usada pelo MEC não faz sentido nenhum,
o MEC está querendo que os alunos brasileiros estudem História das Américas e da África durante quase 2 anos e meio. E aí, o que ele diz é uma reverberação praticamente do que eu acho, do que eu já tinha lido, do que eu acho no tema, que é o seguinte. Nós estamos inseridos na sociedade ocidental. Essa sociedade ocidental tem alguns valores básicos que são mais ou menos válidos em todos os países da sociedade ocidental. Por exemplo, um desses valores básicos é a igualdade, né? Todos os homens são iguais, pelo menos perante a lei. E isso aí, por exemplo, é uma coisa que está lá dentro, um princípio que foi gerado dentro do iluminismo e que reverberou na Revolução Francesa, reverberou na Revolução Gloriosa na Inglaterra, reverberou na Guerra Civil Americana e que virou República Americana. Ou seja, é uma coisa que formou a sociedade ocidental, a nossa forma de pensar a respeito dessas questões. E, por exemplo, esses 3 eventos, o MEC está querendo meio que deixar de lado e dar menor atenção, dizendo que a formação dos povos africanos é muito mais importante para a cultura brasileira do que isso aí. Que é um absurdo. E o cara está sendo perseguido porque falou que isso é um absurdo. Bora lá, meu povo, vocês. Vamos lá. Deixa eu pegar uma coisa que eu falei aqui. Eu falei que a educação pública, né, a educação pública gratuita, que não é gratuita, porque a gente paga com imposto, mas vamos botar nesse sistema, já que não tem contraprestação direta, é uma ferramenta essencial para um Estado que é pobre enriquecer. E aí eu citei o exemplo de Singapura, mas dá para citar o exemplo dos países asiáticos todos ali, que eles basicamente formaram os seus trabalhadores, aumentaram a capacidade produtiva dos seus trabalhadores com base em educação pública, garantindo que todas as suas crianças estudariam e que todas as suas crianças teriam uma formação, preparando elas para o mercado de trabalho para garantir que os investimentos externos que chegassem teriam trabalhadores qualificados para lidar em qualquer área que as pessoas resolvessem investir. E aí, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que a educação é uma função do Estado, prover a educação é uma função do Estado, ou pelo menos de um Estado pobre, num país como o Brasil? Tem um pessoal que tem uma teoria aí de que o Estado deveria dar um voucher para cada cidadão e ele vai procurar a educação onde ele achar melhor. Você não acha que essa é uma boa ideia? Vale. Eu acho válido. O voucher é uma forma de educação pública. É uma forma de educação pública porque é elegível para cada um. Qualquer um pode ter acesso. O Estado vai pegar, em vez de gastar diretamente, em vez de ele chegar, contratar professores, comprar um imóvel, comprar cadeiras, pegar todo o material, e ele mesmo ir lá e fazer o que ele acha que tem que fazer, ele vai pegar esse dinheiro, dar na sua mão, e é o seguinte, vai lá e estuda. Você tem a obrigação de estudar, você tem que se matricular e eu vou pagar. Eu posso pagar X. Se você quiser entrar numa escola que cobra 2x, aí é com você tem que pagar a diferença. Mas, obviamente, primeiro,
Vai ter um monte de escola abrindo para cobrar X, para pegar um monte de gente que só vai ter aquilo para pagar. A primeira questão é óbvia. Vai ter um monte de gente que vai ter, sei lá, 200, 300 reais por mês para pagar. O Estado definiu que vai ser aquela bolsa e ele vai lá e vai depositar na conta da pessoa. Então vai ter um monte de gente que só vai ter aquilo para pagar. Vai ter um monte de escola que vai abrir para receber essas pessoas. Então dizer assim, o que o Estado gasta não vai dar para contratar em educação privada, ou que a educação privada é cara. A educação privada hoje é cara porque é um segmento de mercado pequeno. Né? Tem isso. E segundo, você foge das armadilhas da doutrinação. Né? Você pega uma coisa que é quase um monopólio estatal, que é a educação, e aí você fragmenta aquilo, você vai ter várias visões educacionais, você vai ter várias ferramentas pedagógicas, várias visões pedagógicas, você vai ter uma pessoa que vai dizer, não, nós somos libertários, eu vou fazer uma educação montessoriana aqui, e eu quero que as crianças da minha escola sejam autônomas, então eu não vou fazer grade curricular, não vou fazer nada disso, os meninos é que vão lá e vão pesquisar, vão escolher qual é o assunto que eles querem estudar, e a gente vai avaliar com base no que eles aprenderam dentro das escolhas deles. E aí você vai ter outro cara que vai chegar, não, nossa visão aqui é de uma pedagogia oriental, a gente cobra disciplina, a gente quer que você estude matemática, que você faça 400 exercícios de matemática por dia, e que você chegue aqui, que você se dobre diante do professor e diga bom dia, senhor professor. A gente quer que você chegue aqui e você limpe o chão da sala todo dia quando você terminar a sala. A gente quer uma visão oriental da educação aqui que a gente acha que isso dá certo. Ou seja, você vai ter uma multiplicidade de opções e você vai escolher aquilo que combina com o que você acha melhor. E isso aí é uma garantia de diversidade, é uma garantia de, primeiro, formar pessoas com perfis diferentes. Você vai ter pessoas que são mais humanistas, que lidam mais com a questão das emoções, com a criatividade, e você vai ter pessoas que são mais disciplinadas, pessoas que lidam mais com o rigor da ciência exata, por exemplo. E aí você vai ter uma diversidade de pessoas se formando, uma diversidade de profissionais disponíveis no mercado, e você também vai ter uma concorrência. E dentro do perfil de escola pública hoje, você não tem o professor chegar lá, passar no concurso, tudo que ele precisa para receber o salário é passar no concurso. Se ele for um cara dedicado, um cara inspirado, tudo bem. Se ele não for, foda-se. Basicamente isso. Se ele não for, ele está com salário no bolso e você se exploda. E a concorrência tende a derrubar o preço do produto, né? Quando você tem Sim. vários atores concorrendo. Na concorrência você tem que lidar com qualidade. Né? Na concorrência, primeiro, você transfere o poder para os pais. Dentro da estrutura pública, o pai não manda nada. Se ele chegar lá reclamando, é capaz dele voltar para casa chorando. Entendeu? E na escola privada, não. O pai chega lá e dizendo, meu filho está dizendo que não está aprendendo merda nenhuma do professor de geografia. Ele diz, o professor de história chega lá todo dia e só vai falar que o capitalismo é mal e que os Estados Unidos é uma bosta. E eu não estou pagando meu filho para aprender isso, não. Eu quero que meu filho aprenda história. E que não aprenda a opinião do professor. O que vai acontecer é que esse professor vai ser demitido. Porque a escola vai priorizar o dinheiro do pai que não quer que o aluno estude aquilo. Isso aí você vê, por exemplo, na educação superior. Eu estudei tanto em universidade federal, na federal daqui, quanto numa universidade particular. E na particular a gente tinha isso muito claro. Quando o professor não dava aula, não dava o assunto, ficava falando besteira na sala de aula, juntava todo mundo e ia na coordenação dizer, esse professor aqui é uma bosta. E no semestre seguinte o professor não estava mais na faculdade. E lá na pública não. A gente tinha professor bosta.
que tinha turma vazia, e o cara era concursado, estava lá e ficava dando aula para turma vazia pro resto da vida. Eu Acomodado. tinha lá, quando eu estudei ciências contábeis, eu tinha um professor de matemática financeira que não ensinava nada a ninguém. E aí todo mundo evitava cair na turma desse professor de matemática financeira, todo mundo mudava de turma. Esse professor de matemática financeira dava aula para 2 ou 3 pessoas e reprovava todo mundo. Tipo, se você tinha que fazer a matéria porque não tinha mais vaga na outra turma e só tinha ele, aí você ia lá ter uma chance, 5 no máximo, de passar na matéria. E assim, não é porque ele era muito exigente, não, é porque ele não ensinava mesmo. E são coisas que acontecem. Então, assim, eu acho que a política de vocês é a educação pública, do mesmo jeito. Só que é uma educação pública que insere liberdade de escolha, é uma educação pública que insere concorrência, e é uma educação pública que insere diversidade dos métodos. Ou seja, é uma educação pública com vantagens de privada. É o melhor dos dois mundos. Bacana. É isso aí. Eu vejo que tem pode fazer mais autonomia, né? E parece que seria uma autogestão, uma funcionaria, né? E ia estar respondendo de acordo com a demanda local, né? As escolas, né? Desculpa aí, Alex. Repete para mim, eu não entendi. O áudio tá ruim aqui. Som. Som. Melhorou, melhorou. Matheus, eu achei bem legal o que você colocou. É pessoal assim, mais autonomia, dar uma gestão assim para uma escola pública local, onde até atenderia as demandas, né? É, tem uma questão que é interessante. Como eu falei para vocês, eu estudei num colégio federal. Eu não colégio de aplicação da universidade aqui. E uma coisa bem interessante que acontecia lá, que é muito interessante, apesar dos problemas, é que a gestão da escola era democrática. Eu fui presidente do centro acadêmico lá, e antes de ser presidente eu fui secretário, então eu estive no centro acadêmico por 2 anos, durante o ensino médio, e nós tínhamos um conselho, e esse conselho era formado pelos professores, pelos funcionários da escola e pelos delegados do centro acadêmico. E esse conselho ele tinha voto paritário, então assim, era um terço, um terço, um terço. E as questões gerais da vida da escola eram decididas no conselho. Então, a gente debatia uma pauta em uma semana. Os delegados tinham um tempo lá para voltar para debater. No meu caso, por exemplo, que era do centro acadêmico, a gente tinha líderes de classe e a gente tinha as assembleias. Então, dependendo do tema, ou a gente voltava para debater com os líderes de classe, os líderes de classe conversavam com as pessoas na sala e voltavam com a resposta para a gente voltava para o conselho, ou então a gente fazia direto uma assembleia e voltava em assembleia. E os delegados representavam isso lá no conselho.
E no caso dos professores tinha uma coisa parecida também, porque eles tinham um representante por cada departamento, lá, história e geografia, física, matemática e química, e tinha umas 3 divisões mais ou menos, cada um tinha um delegado, e esses delegados voltavam para debater com os professores de seu departamento. Então, o que acontecia é que a gestão da escola era democrática e que, às vezes, a gente travava algumas coisas que os professores achavam interessantes. Lógico, eles tinham uma visão deles. Professor de escola pública geralmente é muito engajado, e professor de escola pública federal é muito, muito mais engajado ainda politicamente. A gente lida muito com o sindicato e eles aproveitam toda a oportunidade que eles têm para empurrar doutrinação. E aí eles tinham lá a visão deles e a gente teve a oportunidade de barrar e começar a se juntar com a parte dos funcionários e dizer assim, não tem por que vocês ensinarem isso aqui, a gente não quer perder tempo com isso, então não, isso aqui não entra no conteúdo programático da escola e boa sorte para vocês tentarem empurrar para os próximos locais que tiverem aqui ano que vem. Para a gente não. E isso é uma coisa interessante também. Bom, pessoal, tá muito legal o papo aí, mas eu vou ter que dar uma saída agora. Então, uma boa noite para vocês, um bom fim de semana e a gente se vê aí. Eu acho que deu mesmo. Eu acho que foi uma conversa boa e o que a gente tinha para conversar a gente conversou. E deu para pegar os contornos da visão de vocês, do que o Estado deve fazer e como ele deve atuar. E aí a gente pode marcar outras reuniões sobre temas mais específicos, sobre questões mais polêmicas para a gente deliberar e deixar esses vídeos como registro para as votações que a gente vai precisar fazer para o Estatuto e para o programa do partido, para ficar como, para quem tiver uma curiosidade de ver a opinião da gente sobre o tema e as ideias e tudo mais, poder assistir. Mas é isso, pessoal. Boa noite aí. Vou finalizar aqui a transmissão. Bom final de semana para vocês. Boa noite aí a todos, gente.